Bem-vindos à primeira Conferência Internacional da Liberdade, na qual nós vamos discutir as perspectivas da liberdade no Brasil e na América Latina. Nós estamos ao vivo pelo portal Money Report, que também é um grande apoiador da causa liberal aqui no Brasil, e eu informo a todos que vocês vão sair do evento não somente com um grande conteúdo nas suas mentes, mas também com um exemplar desse livro aqui, que é A Sociedade dos Peregrinos, de autoria de Odemir Fonseca. Como muitos de vocês sabem, ele trata de um grupo que se reunia anualmente, fundado em 1947, com figuras icônicas como Ludwig von Mises, Milton Friedman, Friedrich Hayek e até Karl Popper, que ultimamente ele ganhou uma certa notoriedade por conta daquele paradoxo que acabou sendo bastante divulgado entre nós. Bom, nós vamos agora ter a abertura solene do evento, que será feita pelo presidente do Conselho do Instituto Liberal, Salim Matter. Salim Matter é um dos maiores defensores da causa liberal e presidente do Conselho do Instituto, como eu falei, e ele fundou vários think tanks de formação de líderes presentes em diversos estados do Brasil. Ele também foi um dos fundadores do Instituto Livre Mercado, que apoia a Frente Parlamentar de Livre Mercado. É importante que todos saibam também que o Salim Matter é uma das minhas grandes inspirações, não só em termos de liberalismo, mas também em termos de empreendedorismo. É uma pessoa que fundou um grupo gigantesco com apenas 5 Fuscas, não é? 5? 6? 6 Fuscas. Eram verdes, né? Você tem um deles ainda na sede. É uma pessoa digna de grande admiração. Antes do Salim falar, então, eu vou chamar o vídeo que nós vamos apresentar agora. Salim, por favor. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês nesse ambiente onde se respira liberdade. E, inicialmente, eu gostaria de iniciar com meus agradecimentos à equipe do Instituto Liberal, que se empenhou para realizar esse evento. Meus agradecimentos a todos os institutos que compõem a Rede Liberdade, ao Brasil Paralelo, Revista Oeste, Gazeta do Povo, que estão cobrindo esse evento, a equipe da Money Report, que nos ajuda a fazer acontecer esse evento, meu amigo de longa data, Luiz Falcão, conselheiros e mantenedores do Instituto Liberal, palestrantes e moderadores deste evento, e o público aqui presente. A liberdade é o valor supremo do homem. O homem sem liberdade perde a razão de existir. Não há por que existir sem liberdade. E o homem, como indivíduo, é a menor minoria dentre todas as minorias. E, no entanto, tem sido desprezado, tendo suas liberdades cerceadas, não apenas pelo Estado, mas também por organizações não governamentais. Nós estamos aqui hoje
por causa da liberdade. Da liberdade que nossos antepassados aborígenes tiveram de descer as árvores para a savana, em busca de novos horizontes para os humanos. Desceram das árvores buscando alimentos, aplacando sua curiosidade e explorando oportunidades. Isso aconteceu e hoje nós somos fruto daquele momento em que os nossos antepassados buscaram a savana. E isso aconteceu porque naquela época não existia governo. Se existisse governo, teria que existir uma licença para descer das árvores e ir à savana. Ia ter impostos sobre a caça. Íamos ter problema com ecologistas que repentinamente poderiam estar usando armas letais contra as feras, embora nossos antepassados fossem a caça. Naquela época, se existisse o que existe hoje em nossa sociedade, partindo principalmente dos governos, nossos antepassados, quando desceram a savana, eles eram a caça predileta das feras. E eu imagino que, usando as armas letais, lanças, para matar, por exemplo, uma leoa, e se essa leoa fosse encontrada com 2 leõezinhos no ventre, seria aberto um inquérito contra aquela pessoa. E talvez uma nova legislação indique que você só pode revidar a leoa se ela, ao dar o bote, errar você. Graças a não ter Estado, aqueles aborígenes foram o início de tudo isso que nós temos hoje. E assim foi construída a humanidade, como ela hoje se apresenta, construída sobre os pilares da liberdade. Como estamos aqui hoje pela causa da liberdade, estamos percebendo riscos iminentes à liberdade. E assim promovemos este evento para ouvir as mais diversas opiniões, pontos de vista de pessoas, de intelectuais, de políticos, de economistas, articulistas, que possam, nesse momento, nos brindar com seu conhecimento a respeito dos riscos da liberdade. Todos nós somos defensores da liberdade individual, da liberdade econômica e da liberdade política. E todas essas 3 liberdades estão em risco. O tema liberdade é o mais importante tema para o homem. O instinto de proteção em nossa sociedade é idealizado por pessoas ou por organizações cheias de boas intenções, mas subestimando a capacidade do indivíduo, subestimando a capacidade de grupos de indivíduos, subestimando a capacidade do privado e, por outro lado, superestimando o Estado e seus burocratas, que tentam decidir os nossos destinos. Inaceitável. Nós não podemos permitir que o Estado dirija o nosso destino. E isso tem como consequência uma lenta, gradual e constante perda de liberdade. Não só no Brasil, mas também desde a pandemia, acontecendo também em outros países. Presenciamos uma brutal transformação de nossa sociedade, exatamente devido que as pessoas têm que buscar seus próprios meios de vida, de comportamento e de convivência, fazendo uma ruptura nos hábitos de como os seres humanos têm vivido neste planeta. Desde a publicação de sua obra, em 1776, A Riqueza das Nações, de Adam Smith,
o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi um breakthrough, esta obra de Adam Smith. Os mercados foram definidos, a liberdade de empreender foi estimulada e, assim, o caminho para o capitalismo foi aplainado. O advento do capitalismo foi o maior acontecimento de todos os tempos. Graças ao capitalismo, houve uma grande criação de oportunidades de emprego para aquela massa de trabalhadores miseráveis do campo que se aglomeraram nas cidades em busca de seu sustento. Houve uma contínua geração de riqueza, estimulando o mercado de transações de produtos, de serviços e de dinheiro. Pessoas tiveram que se especializar para entender as necessidades dos empreendimentos. O ciclo de importações e exportações foi rapidamente expandido. Surgiram novas classes sociais advindas do progresso proporcionado pelas trocas livres entre pessoas, empresas e nações. A renda aumentou. Os cidadãos passaram a consumir mais produtos e serviços. E, como consequência, obtiveram melhor qualidade de vida. Os cidadãos hoje são muito mais felizes e muito mais longevos. Não é por coincidência que os países que possuem maior índice de liberdade econômica são os países que têm o mais avançado capitalismo. E não é por coincidência que esses países têm os menores índices de desemprego. E não é por coincidência que esses países possuem as mais elevadas renda per capita. E não é por coincidência que as pessoas que vivem nesses países têm melhor qualidade de vida e são mais longevas. Em poucas palavras, o capitalismo transformou o homem muito mais longevo. Na época de Luís XIV, na França, a expectativa de vida do homem era de 35 anos. A expectativa de vida do Brasil é mais de 70 anos, e de alguns países mais de 80 anos, graças ao capitalismo. No entanto, os governos passaram a arrecadar mais com o advento do capitalismo e coercitivamente, com o monopólio da força e da violência, retiraram mais dinheiro dos cidadãos, dos pagadores de impostos. E, infelizmente, como consequência, com tanto dinheiro, os governos agigantaram os estados. E, com o monopólio da força e violência, iniciaram um processo sem fim de regulação, interferência na vida das pessoas e das empresas, o que seria inadmissível. Legislaram sobre temas absurdos e, dessa forma, continuam reduzindo nossas liberdades e têm colocado nossas liberdades em risco. Sintetizando, o capitalismo, então, trouxe mais empregos, mais renda, proporcionando aos humanos a melhor qualidade de vida, mais conforto, novas experiências e mais longevidade. Difícil entender porque algumas pessoas, organizações ou partidos políticos criticam o capitalismo. Graças à ambição do homem, graças às empresas em busca do lucro, vivemos hoje confortos nunca antes pensados pelo homem. E o verdadeiro capitalismo necessita ter direito de propriedade. Claro, absoluto direito de propriedade. Livre e competitivo mercado, com segurança jurídica. Iniciativa privada livre para empreender,
sem interferência de governos, sem interferência do Estado. E um Estado democrático de direito. O ambiente de liberdade é propício ao desenvolvimento do capitalismo. Nações com mais liberdade, como eu disse, possuem mais capitalismo, melhor qualidade de vida. Nós precisamos de mais liberdade. Nós precisamos de mais capitalismo. E é o que nós vamos ouvir durante essa conferência de hoje, por todas essa pleiade de pessoas que aceitaram o nosso convite para estar aqui e dividir conosco os seus pensamentos. Muito obrigado, boa conferência.